Bom, gente, continuando, ainda explorando mais esse assunto, tá? Do céu e da terra, que é um assunto muito importante. E o bloco anterior já estava ficando longo aqui. Eu tô tentando manter os blocos mais ou menos em torno de 20 e poucos minutos, né? Às vezes chegando a 30. O bloco anterior já estava quase isso. Então não deu para explorar todas as implicações. Enfim, também, obviamente, não vou explorar aqui todas as implicações desse tema, mas né, tem muita coisa a ser dita, não vou conseguir falar tudo. Mas dá para falar algumas coisas a mais, tá? Uma outra forma de ver essa dualidade céu e terra é encarar o céu como qualidade, pensando aqui nos termos do Guénon, e a terra como quantidade. Ou pensar o céu como inteligência, no sentido mais elevado do termo, né? No sentido de significado mesmo, de sentido. E a terra como poder, né? Como força bruta, né? Que é isso que precisa para concretização, né? Precisa de força. E essa dualidade aparece, né? Aparece de formas muito concretas na vida. Quando a gente pensa, por exemplo, a gente vê simbolismo disso, por exemplo, nos esportes, né? Como acaba sendo uma expressão simbólica, né? Desde do mais emblemático, né? No mais claro, né? Se a gente pensa, por exemplo, no hipismo, né? Em que a gente tem um cavaleiro acima e um cavalo embaixo. O cavaleiro que tem a ver com a inteligência, com a força, e abaixo tem o corpo, né? A terra, a matéria, a força, a potência do cavalo. Eu já vi filmes em que isso aparece simbolizado por dois amigos, um mais corpulento e o outro que tem muito frágil, às vezes que não consegue andar e tal. Isso aparece em histórias, tá? E o amigo mais corpulento coloca nos ombros, né? O outro que não consegue andar, e a gente tem de novo essa dualidade. Esse que não consegue andar normalmente é uma pessoa muito inteligente, que se destaca, então ele é a cabeça e o outro rapaz é o corpo, né? A matéria, a potência, de novo essa dualidade inteligência-potência. Isso aparece no corpo humano, em que tem a dualidade cabeça e pernas. As pernas, então, simbolicamente, né? O corpo como um todo, o corpo musculoso, o corpo grande, o gigante, muitas vezes tem a ver com isso, né? Com muito poder, com muita potência, mas que precisa ser ordenada. E a deficiência corporal, a perna atrofiada, a gente pode pensar, extrapolando simbolicamente, isso pode aparecer em sonhos, por exemplo. Sonhos são nosso inconsciente é muito prodigioso em produzir imagens. Em vez de uma perna atrofiada, uma perna sem força, de repente um carro cujos pneus murcham e o carro não consegue caminhar. Tudo isso tem a ver com uma deficiência de força, de potência, de terra. Ao mesmo tempo em que a cabeça, a inteligência, o estudioso, às vezes o livro, né? Tudo isso aponta para o céu, para as coisas elevadas, para as coisas que dão sentido, né? A potência, ela só se justifica quando ordenada a partir de um sentido, de uma inteligência superior. E quando a potência é entregue a si mesma, isso significa caos, né? Isso significa basicamente um cavalo desordenado, uma máquina entregue a si mesma. E a máquina é pura potência, a máquina é pura força, a máquina é pura quantidade, que, se não ordenada por uma inteligência superior, se torna instrumento de caos, né? Um objeto desgovernado é a pura potência. Um asteroide que não segue uma órbita, né? Um corpo celeste que não segue só órbita, mas simplesmente vaga pelo espaço, é pura potência com potencial muito destrutivo. Uma pessoa que se embriaga, né? A gente pode pensar não a ponto de desfalecer, de desmaiar, de perder nesse nível a consciência, mas a ponto de não trabalhar mais de acordo com seus sentidos. E de repente uma pessoa que tem força ou que tem alguma arma se torna um problema enorme, porque a potência entregue a si mesma.
A gente pode explorar isso um pouquinho mais, pensando até em inteligência artificial, em todas as coisas que são máquina, né, que são expressões da quantidade. Inteligência artificial eu acho uma expressão muito boa, porque embora a gente chame de inteligência, na verdade não tem inteligência ali. Ela é uma potência, né? A inteligência artificial opera por uma sucessão de algoritmos, ou seja, pura quantidade, puro algoritmo, no sentido, quantidade aqui no sentido do próprio Guénon, é pura terra, a gente poderia dizer, é pura matéria, e que pode ser muito útil, né? Como tudo que é material, tudo que é tecnológico pode ser muito útil, desde que ordenada por inteligência, de fato, pelo ser humano, ainda que o ser humano, enfim, não esteja lá presente, mas é o ser humano que ordena em alguma instância aquela coisa, né? Ainda que seja por programações, e depois permita que a coisa opere com certa autonomia. Agora, a partir do momento em que há um rompimento entre essa inteligência verdadeira e essa máquina que opera, a gente acaba caindo naquele cenário que aparece, por exemplo, naquele conto famoso, filme, o desenho Fantasia, né, bastante antigo, retrata isso, aquele mito do feiticeiro, do aprendiz de feiticeiro que vai fazer feitiçaria porque ele não quer limpar a casa, né? Então ele faz a feitiçaria para que a vassoura, o balde, eles ganhem vida e operem por si mesmos. E então a gente tem aí uma dualidade da inteligência, que é o feiticeiro, e da potência, que são aqueles instrumentos. E o feiticeiro dorme. A partir do momento que o feiticeiro dorme, não existe mais inteligência, não existe mais controle. E quando ele acorda, ele vê que de fato aquela potência já saiu de controle. E o que acontece ali é o caos, né? É uma potência entregue a si mesma que não segue mais uma ordem estabelecida pela inteligência. Isso leva a um cenário de destruição, obviamente. Lá é uma inundação. Então, o que era para ser uma limpeza de um local que estava mais ou menos sujo, de repente se transforma num cenário absolutamente caótico. E o risco, né? Depois a gente pode explorar isso um pouquinho mais quando a gente falar do mundo moderno, mas o risco, por exemplo, da inteligência artificial me parece justamente esse. É uma potência que se desvincula da inteligência e sai do controle, né? Supõe-se que haja uma inteligência ali, mas na verdade é pura potência operando por si mesma, simulando uma inteligência que não existe, mas simulando às vezes de forma muito eficiente, né, cada vez mais eficiente conforme essa inteligência artificial evolui mais e mais. Mas o fato é que não há espírito, não há inteligência, não há céu. Aquilo é puramente terra, aquilo é puramente matéria, aquilo é puramente força, aquilo é puramente poder, nada além disso, tá? Um outro exemplo que o Mathieu Pajot dá no livro dessa união entre céu e terra é o templo. O templo, que tem a ver com espaço, eu vou falar depois do espaço, significa justamente uma união harmônica entre céu e terra. Tanto que no Antigo Testamento existem passagens longuíssimas dando instruções, né, de como o templo deve ser erguido, quais são as medidas, e tudo aquilo tem uma razão de ser, ainda que a gente não compreenda. O ser humano que tem contato com Deus a ponto de compreender aquelas instruções, ele se torna o meio por meio do qual, né, a matéria ordenada para a realização, para o erguimento daquele templo segundo o sentido dado pelo céu, né? E aí a gente tem a união entre céu e terra, e o templo erguido dessa forma, e a gente pode pensar que isso também pode simbolizar as tradições que seguem os ritos apropriados, que seguem as fórmulas apropriadas. Tudo isso tem a ver com o templo, com um espaço de ordem, tá? Em que a ordem dos céus, o sentido do céu se manifesta de forma concreta e assim se torna uma ponte, de fato, entre céu e terra, um espaço privilegiado, um espaço sagrado em oposição ao espaço profano, que é o espaço em que essa ligação entre céu e terra não é tão clara, não é tão óbvia, não é tão ordenada. É um espaço tendente ao caos, tendente à dissolução, ao passo que o templo é um espaço protegido. E também é curioso, explorando um pouco o raciocínio, como essa
né? Eu falei que o ser humano é o símbolo por excelência dessa união entre céu e terra, e o templo também. E essa ligação fica escancarada no Novo Testamento com Jesus Cristo, quando ele se refere a si mesmo, a seu próprio corpo, como um templo. Naquela passagem que ele diz que se o templo de Jerusalém for destruído, ele seria capaz de reconstruí-lo em 3 dias. E a própria Bíblia explica, né? Essa passagem tem a explicação ali mesmo. Jesus depois... Jesus não diz, mas o texto bíblico diz, o texto evangélico diz que Jesus não se referia ao templo literal, né? Aquele templo de Jerusalém de fato, mas quando ele falava templo destruído, significava a destruição do seu corpo, que depois seria reerguido em 3 dias. Ou seja, o seu corpo físico, já mortal, entre aspas, já era um templo. Mas após a sua morte, existe um templo ainda superior, que é seu corpo glorioso, que é a representação mais bem acabada e mais perfeita da união entre céu e terra, né? É um novo templo. É o templo em que céu e terra se unem de forma absolutamente estável, no sentido de que ali de fato não é mais uma realidade que pode ser destruída, mas é uma realidade indestrutível, é uma realidade eterna, tá? É uma aliança perpétua que não pode jamais ser desfeita. E esse, segundo esse simbolismo de união entre céu e terra, é o destino final do ser humano, tá? O Matia Pajot trabalha esse tema do céu e da terra de outras formas. Ele coloca, por exemplo, às vezes a terra como uma multidão, como uma população, como um grande contingente de pessoas. Tudo isso tem a ver com terra, tá? Essa multiplicidade que tem a ver com potência, né? Com algo a ser uma realidade que por si mesma tende ao caos, mas que pode ser e deve ser moldada, ordenada a partir do céu. E aí sim a gente tem uma construção que faz sentido, né? Uma realização que faz sentido. A gente pode aplicar isso nas nossas vidas. A gente pode pensar que momentos de caos, de instabilidade nas nossas próprias vidas são, em última análise, momentos em que essa união entre céu e terra deixa de acontecer. Então a gente vaga por aí à procura de sentido, à procura, às vezes a gente perde de vista a própria procura de sentido e vive simplesmente em busca de distrações, de mais poder, né? De mais dinheiro. E o dinheiro também simbolicamente pode ser interpretado aqui. O dinheiro é uma potência pura, né? O dinheiro o dinheiro em si, ainda mais na modernidade, antigamente ainda uma moeda, por exemplo, de ouro tinha um valor simbólico, né? O próprio ouro tinha um valor em si mesmo, né? Era uma representação em si de realidades superiores, né? O ouro é um metal que tem luz, é um metal que brilha. E ele em si mesmo simboliza essa união entre céu e terra. E havia inscrições e moedas antigas, inscrições também repletas de simbolismo, etc. Com o tempo a moeda primeiro deixou de ser de ouro, né? Obviamente foi se tornando de metais cada vez menos nobres, depois passou para papel, e hoje em dia cada vez mais a gente não tem nem mais moeda de papel, vai tudo se tornando puro dígito. Então realmente é só potência, é pura potência o que a gente tem na nossa conta bancária. Se você abre seu aplicativo do banco, porque hoje é assim que a gente vê as coisas, e vê lá um número qualquer, 1.000, 10.000, 100.000, seja lá qual for o número que apareça lá, é apenas um número, é apenas um punhado de dígitos que em si mesmo não significa nada, e vai depender da inteligência de quem gere, né, de quem tem acesso àqueles dígitos, para que aquilo se transforme numa realidade concreta, né? A gente pode até pensar um pouquinho mais aqui, fazer mais uma interpretação simbólica agora daquela passagem evangélica. Olha só como as coisas vão clareando. Da passagem evangélica dos talentos, né? Enfim, se a gente dá para problematizar ainda um pouco mais, porque, né, talentos, moedas de ouro, como eu disse, tem um significado simbólico maior do que o dinheiro tal como a gente encontra hoje, e lá tem a ver com dom, né, tem a ver com uma coisa um pouco mais profunda,
mas como o fato, né, de uma daquelas pessoas simplesmente enterrar o dinheiro, enterrar sua moeda, enterrar seu talento, tem a ver com não empregar a inteligência para que aquilo frutifique, para que aquilo tome formas de fato importantes, tome formas que de fato incorporem um sentido no mundo concreto. Então aquela potência é simplesmente desperdiçada, né? E em vez de simplesmente se perder, o que a resposta de Deus é: olha, eu vou dar isso que você não, essa potência sobre a qual nenhuma inteligência foi empregada, eu vou entregar para outra inteligência que já se mostrou capaz de ordenar aquilo para um propósito mais elevado, e não simplesmente desprezar achando que isso vai ter alguma utilidade, né? Enfim, a gente poderia pensar mais implicações dessa ideia das relações entre céu e terra, inteligência e potência, mas o que eu quero que vocês percebam, e acho que esse é um ponto fundamental que o Mathieu Pajot, o Jonathan Pajot destacam muitas vezes, é que essa relação simbólica ela se dá em diversos níveis. Então existe o nível mais baixo, que a gente poderia pensar, que é essa inteligência, por exemplo, do empreendedor, né? Então, é bem baixo mesmo, é uma inteligência que tem um fim específico de construir algo para o seu próprio benefício, e para isso tem os dígitos na sua conta e resolve empregar isso por meio de algum, enfim, fazendo um projeto, concretizando o projeto, erguendo um edifício, seja lá o que for, criando uma estratégia de marketing digital, né, para vender uma ideia. Tentando concretizar isso de algum jeito. Isso é um nível de casamento, não deixa de ser um nível de casamento entre inteligência e potência. A gente pode pensar nos esportes, né? Não só no hipismo, eu acabei não falando outras coisas, mas se a gente pensa, por exemplo, num jogo de futebol, um técnico de futebol é a inteligência, né, de um time que ordena suas peças, aquelas potências, ele conhece as características, em tese deve conhecer as características dos seus jogadores, do seu elenco, para montar, escolher os 11 jogadores que podem concretizar melhor as ideias que ele tem, né? As ideias com o objetivo de montar um time capaz de vencer os outros, etc. Tudo isso é um casamento entre inteligência e potência. E isso vai se elevando até, enfim, o templo é um exemplo muito mais elevado disso, e em última análise a união magnífica entre o Espírito Santo, que é o sentido mais puro, né, que vem do próprio Deus, o sentido supremo, e Maria, que é a matéria mais pura, né, mais aberta a esse sentido supremo, cujo resultado não é uma coisa simplesmente efêmera, mas a encarnação do próprio Verbo Divino e a manifestação do ideal supremo do próprio ser humano em Jesus Cristo, Deus encarnado, né? Então são diversos níveis dessa mesma lógica de união entre céu e terra, tá? O que deve ficar claro aqui desse tema é o que já foi dito anteriormente, né? Que céu é sentido e terra é potência, é essa possibilidade, esse poder que deve ser manifestado de forma a fazer jus, né, a que esse sentido incorpóreo tome forma de maneiras concretas na imensa diversidade do mundo. Tá bom? Acho que agora sim a gente consegue fechar esse tema do céu e da terra. Espero que tenha ficado claro e espero que vocês tenham começado, acho que eu consegui falar de coisas um pouquinho mais concretas, tenham começado a perceber como essas coisas que parecem às vezes muito abstratas, realmente alteram a forma, podem alterar a forma como a gente encara as realidades, uma realidade tão concreta como, por exemplo, abrir um aplicativo bancário para ver o número que aparece ali. Tá bom, gente? Obrigado e até mais.